Deixa eu ler para você aqui uma porção bíblica muito interessante, que Deus quer falar comigo e contigo, que está no livro de Gálatas, capítulo de número 5. Gálatas, capítulo de número 5. Eu quero ler com você a partir do verso 22 e o verso 23. Gálatas 5, o versículo de número 22 e 23 diz: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Meu Deus, hein? Eu vou repetir porque isso aqui é de trovejar na terra, hein? Mas o fruto do Espírito é caridade, que é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio, que é a temperança. E contra estas coisas não há lei. Vou repetir o verso de número 23. E contra estas coisas não há lei. Escute isso que eu vou dizer para você. A Bíblia Sagrada está falando a respeito do fruto do Espírito. A Bíblia não diz frutos no plural, mas a Bíblia diz fruto, que é um fruto só, que dentro desse fruto existem várias sementes espirituais e cada uma tem um nome. Então é como se você pegasse um mamão, que é um fruto, e dentro desse fruto de mamão tem várias sementes, e cada semente assume um nome e uma função. O amor, a longanimidade, a benignidade, enfim, a longanimidade, o domínio próprio, enfim, todos esses frutos. E eu quero comentar com você sobre um fruto, porque todos os frutos do Espírito Santo na nossa vida, não é o Espírito de Deus que vai fazer esses frutos se manifestarem. Para esses frutos se manifestarem, depende de mim. Por exemplo, para o dom do Espírito Santo ser manifesto na terra, não depende do homem, depende do Espírito de Deus estar manifestando esse dom na vida da pessoa. Porém, o fruto do Espírito não. O fruto do Espírito, ele é manifesto através de atitudes minhas, através de atitudes da pessoa, que faz com que esse fruto venha automaticamente ser manifesto. E um dos frutos do Espírito Santo que eu quero comentar nessa oportunidade se chama domínio próprio, se chama temperança. Como que o domínio próprio é manifesto? Como que a temperança é manifesta? O domínio próprio, em outras palavras, é o equilíbrio. Como que eu vou ter uma vida equilibrada? Você sabe que nós vivemos em uma sociedade desequilibrada. Nós vivemos numa geração de pessoas desequilibradas. Por isso que o mal do século é a depressão. Por quê? Porque a depressão é fruto do desequilíbrio emocional das pessoas. A depressão é fruto de uma sociedade desequilibrada, de uma sociedade que não sabe dosar as coisas da vida, e por isso muitos entram em depressão, muitos pedem a morte,
muitos pedem até mesmo para partir para a eternidade. E como que eu e você podemos alcançar o equilíbrio? Voltando a repetir, você pode observar que tem pessoas, por exemplo, que tem dias e tem momentos que ela está toda sorridente. Não sei se você conhece pessoas assim. Se você conhece, escreva na linha do tempo. Pessoas que de manhã tá toda sorridente. Quando é no horário do almoço, ela já tá amuada pelo canto, emburrada. Quando é à tarde, essa pessoa ela já tá dando patada em todo mundo. Quando é à noite, ela tá murmurando. E quando a noite está se findando, que vai dando a madrugada, ela é uma pessoa que demonstra que é toda carinhosa e que tá toda carente na presença de Deus. Então, a pessoa passa por vários comportamentos, vários estágios no decorrer do dia. De manhã tá de um jeito, na hora do almoço tá de outro, à tarde tá de outro jeito, à noitinha tá de outro jeito e de madrugada tá de outro jeito. O que é isso? São pessoas que estão descontroladas, desequilibradas e sem o domínio próprio, sem essa temperança, sem esse equilíbrio. Sem esse equilíbrio, pessoas que agora na tua frente tá rindo, tá dando risada na tua frente, você olha e diz, nossa, fulano de tal tá feliz. Você virou as costas, dali 5 minutos, se aproxima, a pessoa tá carrancuda, de cara fechada, você diz, o que tá acontecendo? Não tá acontecendo nada, tá tudo normal, tá tudo bem, tá tudo em paz. Você diz, mas como que pode? A pessoa tava sorridente, tava toda alegre, agora já tá desse jeito, o que se passa? O que está acontecendo? Na realidade, isso é falta de domínio próprio. Isso é falta de temperança. Isso é falta de equilíbrio. O equilíbrio que Deus dá na vida da pessoa é para que ela venha ter uma vida dosada na face da terra. A pessoa na tua frente, ela passa o mês inteiro amuada, o mês inteiro brabo, o mês inteiro brigando com cachorros e gatos. Quando chega a época do pagamento, que ela pega dinheiro na mão, aí parece que é o homem mais feliz do mundo. Parece que é a mulher mais feliz da terra. Mas o que é isso? Isso é um desequilíbrio. Isso é a falta de temperança. A pessoa, ela não tem o tempero do Espírito Santo para saber dosar os momentos da sua vida. E aí, pastor, como que eu posso desenvolver essa temperança na minha vida? Como que eu posso desenvolver esse equilíbrio na minha vida? Existe um meio para o ser humano desenvolver essa temperança, esse equilíbrio, esse domínio na presença de Deus. De que maneira? Através do jejum. O jejum é um portal para nós desenvolvermos esse fruto do Espírito Santo em nossa vida, chamado equilíbrio, chamado domínio próprio, chamado temperança. O jejum, ele é o maior responsável por uma vida de equilíbrio. O jejum é o maior responsável por uma vida de temperança. O jejum é o maior responsável por uma vida de domínio próprio. Por quê? Porque quando eu consigo dominar, quando eu consigo dosar, quando eu consigo equilibrar o meu apetite físico, eu consigo equilibrar qualquer outra coisa nessa vida. Quando eu consigo dominar a minha fome, eu consigo dominar qualquer coisa que está ao meu redor. Quando eu domino a minha fome, eu domino o meu nervosismo, eu domino a minha ansiedade, eu domino minhas raivas, eu domino meus estresses, eu domino meus desesperos, eu domino meus medos, eu domino tudo. Por quê? Porque o apetite físico, a minha fome, automaticamente é a coisa mais difícil de um ser humano dominar, de eu dominar, de você dominar na face dessa terra. A fome é algo tão terrível que mesmo na fase de inocência, quando nós estávamos com fome, nós aprontávamos o maior escândalo para chamar a atenção da nossa mãe. Você não lembra, eu não lembro, mas quem viu nós quando criança sabe. E você que tem criança também sabe do que eu estou falando. Você quer ver uma criança desesperada? É deixar ela com fome.
e ela, sabe, se inquieta e se desespera, e chora, e grita, e se esperneia, você vai lá e dá comida para a criança, resolveu. E assim a criança vai crescendo, sem esse controle, sem essa disciplina. E aí vem o jejum, para quê? Para trazer esse equilíbrio. Por isso que quando nós estamos em jejum, o nosso corpo se revolta. Por isso que quando nós estamos em jejum, a nossa carne se desespera. De que maneira? Dores de cabeça, vertigem, mal-estar, dor no estômago, nervosismo, inquietação, vontade de ficar isolado num canto sem falar com ninguém. Por quê? Porque nós estamos equilibrando e dosando o nosso apetite através do jejum. Então, como desenvolver esse fruto do Espírito, chamado temperança, chamado domínio próprio, chamado equilíbrio? Como desenvolver isso em nossas vidas? Através do jejum. Só o jejum pode trazer para mim e para você esse equilíbrio que nós tanto precisamos. Por que que hoje em dia você vê pessoas desequilibradas? Qualquer coisinha partindo para briga, partindo para troca de agressões físicas e essa coisa toda. Por que que as pessoas no trânsito estão revoltadas? No trabalho é uma revolta terrível. Em casa, quem sabe mal você fala alguma coisa, alguém da tua família já levanta gritando e falando alto. O que é isso? Isso é falta de equilíbrio que vem através do jejum. Falta de domínio próprio que vem através do jejum. O jejum, ele é o maior responsável por uma vida de equilíbrio. Não tem como você ser uma mulher equilibrada. Não tem como você ser um homem equilibrado se você não disciplina a sua fome. Se você não disciplina o seu apetite. Por que que todo atleta tem uma alimentação balanceada e equilibrada? Porque o atleta precisa de domínio, principalmente do domínio do seu corpo. Porque se ele não tem domínio do seu corpo, como que ele vai dominar o esporte que ele está praticando? Como que um atleta vai dominar o esporte que ele pratica se ele não domina nem o seu apetite e nem o seu próprio corpo? Como que uma pessoa vai dominar o mundo espiritual? Como que uma pessoa vai dominar mandando em demônios, pedindo a Deus que envia anjos, se essa pessoa não consegue dominar a sua fome? Escute, como que demônios irão se ser subjugados às minhas orações se eu não consigo controlar o meu apetite? Se eu não consigo controlar a minha vontade de consumir algo? Como que o mundo espiritual vai me respeitar se eu não consigo sequer controlar o meu desejo de comer ou de beber alguma coisa? Então, o jejum é a maior virtude que um ser humano possa praticar para ele receber esse fruto do Espírito Santo chamado domínio próprio. Você pode observar o que eu vou te falar aqui. Observe bem. Se você ainda não observou, faça essa observação não nas pessoas, mas em você mesmo. Toda vez que você entra em jejum, você se torna um homem e uma mulher que fala menos. Sempre quando você está em jejum, você se torna um homem e uma mulher que não gosta de ficar conversando. Você nunca vai ver um homem e uma mulher em jejum tagarelando e dando com a língua nos dentes. Você nunca vai ver um homem ou uma mulher em jejum querendo entrar em rodinhas para bater papo e dar risada. Sempre quando você está em jejum, sempre a tua vontade é de se recantear, de sair do meio das gracinhas, de não se envolver em fofoquinha e em historinha, de não ficar no telefone ali trocando ideia no WhatsApp com um e com o outro. Por quê? Porque o jejum faz a nossa carne retrair, e a nossa carne retraída, quem predomina é o espírito, e o espírito é equilíbrio. O espírito é puro equilíbrio. Porém, a carne é descontrole total. Por isso que quando você está em jejum, a tua carne é mortificada, o teu espírito prevalece na comunhão com o Espírito de Deus,
E aí você passa a falar menos. Você passa a observar menos a vida dos outros. Você passa a se preocupar menos com os outros. E dentro de você desenvolve algo. O quê? A visão espiritual se abre. O discernimento se abre. E você começa a olhar em rosto de pessoas. E você começa a ver o espiritual que está por trás dessa pessoa. E aí muitas das vezes, se isso não aconteceu, entra em jejum conosco para você ter essa experiência. Você olha no rosto da pessoa e diz, meu Deus, olha o semblante dessa pessoa, que semblante pesado. Olha o olhar dessa pessoa, que olhar sem brilho. Olha o jeito que essa mulher anda, corcunda, pesada. Olha o jeito que esse homem anda, mal consegue levantar os pés do chão. Olha como que essa mulher anda, arrastando a chinela pelo chão, porque parece que está com as pernas pesadas. Mas o que é isso? Você só consegue ver porque o jejum abre os olhos espirituais. O jejum traz o discernimento. O jejum traz essa grandeza que o dia a dia de um ser humano comum não tem. Por isso que você precisa jejuar, porque o jejum, além de trazer o equilíbrio, que é a base de tudo, meu amigo, a base da vida é o equilíbrio. A base da vida é o equilíbrio. O jejum, além de trazer equilíbrio, ele traz discernimento espiritual. Ele gera em nós o silêncio. Porque o silêncio tem a mesma importância das palavras. Assim como as palavras ditas na hora certa é importante, o silêncio na hora certa é importantíssimo. Então, o jejum traz, além de trazer o principal, que é o domínio próprio, que é o equilíbrio, ele traz o domínio das palavras, ele traz o discernimento, ele traz muita coisa. Se você tá com a tua visão e você olha para todo mundo, e todo mundo é normal, todo mundo é igual, quando você olha, tá faltando jejum na sua vida. Escuta o que eu estou te falando. Guarda essas palavras que eu estou te dizendo da parte de Deus. Se você sai na rua, se você vai no mercado, se você vai em um shopping, aonde quer que você vá na sociedade, se você está no almoço de final de semana com a parentela, que tem muita gente reunida, e você olha no semblante de todo mundo, e todo mundo está igual, e você não percebe nada de diferente no espiritual, é porque está faltando jejum na sua vida. Por quê? Porque é impossível uma pessoa que está em jejum, é impossível uma pessoa que está pagando preço, renunciando o seu apetite na presença de Deus, não conseguir ver no rosto das pessoas quem está bem espiritualmente e quem não está. É impossível você não conseguir ver os traços de Deus no rosto de uma pessoa e os traços do diabo no rosto de uma pessoa. Mas para isso acontecer, se faz necessário o jejum para que nossos olhos espirituais venham se abrir. Os olhos espirituais de um homem e de uma mulher se abrem quando esse homem e essa mulher estão vivendo uma vida de equilíbrio, uma vida de domínio próprio, uma vida de disciplina, uma vida de temperança. Quando nós estamos vivendo isso, então o Senhor tem prazer de abrir nossos olhos espirituais para nós vermos aquilo que os normais não vê. Para nós enxergarmos aquilo que os normais não enxergam. Então qual o maior benefício do jejum? A disciplina da temperança. A disciplina do domínio próprio. A disciplina do equilíbrio. Meu amigo, nós precisamos de equilíbrio. Sem equilíbrio, a nossa vida financeira não flui. Por quê? Porque tudo que vier na mão, nós vamos sair estourando e gastando. Vamos gastar mais do que ganhamos. O que faz uma pessoa ter uma vida financeira estabilizada é o equilíbrio. Ela começa a se equilibrar. Ela passa a viver pela razão e não pelos olhos. Porque quem não tem equilíbrio vive pelos olhos. Então, tudo que vem pela frente vai comprando, vai gastando, vai enfiando o pé pelo meio das mãos. Quando pensa que não, tá todo enrolado. E a vida financeira não vai. O jejum, ele vem para trazer esse equilíbrio na vida financeira. Se você não jejuar, como que você vai ter equilíbrio na vida sentimental? Qualquer provocação dentro da sua casa será motivo de você querer meter o pé no balde e abandonar tudo e todos.
Qualquer desafio que começar a acontecer dentro da sua casa, você já vai querer pedir divórcio, querer se separar, e vai ser aquela guerra toda. Então, para que serve o jejum? O jejum serve para nós equilibrarmos as áreas da nossa vida, como eu estou te dizendo. A área financeira, a área sentimental, a área espiritual. Quando nós estamos em jejum, a nossa espiritualidade é outra. Meu amigo, escuta o que eu vou dizer para você. Quando o ser humano, quando o homem e a mulher estão em jejum, até os louvores que ele e ela vai ouvir é diferente. Você sabia disso? Você sabia que quando nós entramos em jejum, até os louvores que nós vamos escutar, que nós vamos, dar tempo para ouvir, é diferente? Quando nós não estamos em jejum, os louvores que nós ouvimos são louvores estranhos, muitas das vezes. São louvores que não glorificam a Deus. São louvores que não entronizam a pessoa do Senhor Jesus. São louvores que não exaltam o Espírito Santo. Mas quando nós estamos em jejum, a nossa sensibilidade aumenta. E a sensibilidade, uma vez que é aumentada, nós nos tornamos uma pessoa diferente na presença de Deus. Você consegue compreender o que eu estou te dizendo? Pastor, então qual o benefício do jejum? São vários. São inúmeros. Inúmeros. Mas eu estou te citando alguns dos muitos benefícios que o jejum nos traz. Por exemplo, o que eu estou dizendo, o equilíbrio, o domínio próprio, a temperança, o controle das palavras, a disciplina, quando vem dinheiro em nossas mãos, quando você está em jejum, você se torna uma pessoa mais disciplinada com o dinheiro na mão. Quando você não está em jejum, aí, meu amigo, é o olho que manda. É o olho e a cobiça que manda. A vida sentimental da mesma maneira. Quando você está em jejum, as provocações vêm, mas você se mantém calado, calada. Eu sei que tem homens e mulheres aqui que podem escrever na linha do tempo a experiência que tem. Que experiência, pastor? De toda vez que entra em jejum, parece que o diabo se levanta contra você dentro da tua casa. É provocações, é gente falando besteira pra você, é gente se levantando contra ti, é aquela loucura. Mas você sempre se manteve com os pés no chão. Por quê? Porque o jejum traz equilíbrio para a vida sentimental. E no espiritual, da mesma maneira, teus olhos espirituais são abertos e você passa a ver aquilo que os normais não veem. Você passa a ter a autoridade que os seres humanos carnais não têm. Você passa a ter a autoridade que outras pessoas que não têm o Espírito Santo não têm. Observe o que eu estou dizendo para você. Todas as vezes que um homem ou uma mulher entra em jejum, se o levante não acontece dentro de casa, é no trabalho, é no trânsito, é na vizinhança, em algum lugar, alguém vai se incomodar contigo. A campanha de jejum está vindo aí. O que acontece? O que acontece? Você vai ver pessoas se incomodando contigo de graça. Pessoas revoltadas contigo gratuitamente. Mas por que disso? Porque, pelo que eu estou te falando, o jejum, ele mexe com o mundo espiritual. O jejum, ele mexe com as regiões espirituais. E aí, pastor, o que eu tenho que fazer? O que você tem que fazer? O que eu tenho que fazer? O que nós temos que fazer? Dar continuidade no jejum. Porque somente ele é o suficiente para derrotar todas essas obras malignas, todo esse mal que muitas das vezes vem para tentar nos sucumbir na presença de Deus. Você vai ver que quando nós entrarmos nesse jejum, tudo que nós consumirmos servirá apenas para manter o nosso corpo, mas não vai ter prazer nenhum. Não vai ser igual quando você pega um pedaço de bife bem acebolado, né? E prepara, quem gosta de cebola, aquele bife, aquela costela assada, né? Aquele peito de frango grelhado. E você prepara e você come e se diz, nossa, que sabor gostoso, que coisa boa. Quando você entra num jejum como esse, as frutas perdem a graça, sabe? Tudo começa a perder a graça, por quê? Porque você não vai estar se alimentando de nada. Você vai estar apenas se mantendo e se alimentando da presença de Deus. Se alimentando do Espírito Santo. Se alimentando do Espírito da fé. E é isso que Deus espera de mim e de você. Que nós venhamos a nos alimentar do Espírito da fé. Que nós venhamos a nos alimentar
do Espírito da glória de Deus, do Espírito da grandeza do Senhor, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E nós contamos com a sua participação e com a participação da sua família. Vai se preparando, vai disciplinando o seu corpo e renunciando desde já a alguns alimentos, para que quando nós entrarmos, você não venha ter dificuldade nenhuma em fazer esse jejum. Vamos dar início nesse jejum e vamos entregar na presença de Deus, e eu sei que o Senhor realizará uma obra grande dentro desse propósito. Peça pela sua vida espiritual, peça pela sua vida financeira, peça pela sua vida sentimental. Em uma dessas 3 áreas você está precisando da resposta, e eu sei que só Deus é quem pode dar. Inclusive, peça para Deus equilíbrio. Peça para Deus temperança, domínio próprio, para que você venha ter domínio e temperança diante das circunstâncias, diante das afrontas, diante dos problemas que vêm para tentar acabar com a sua vida. Compreendeu? Eu citei aqui apenas alguns benefícios. Diariamente nós vamos estar aqui em vários horários, citando exemplos e benefícios que o jejum traz para a vida do ser humano, até o dia que iniciarmos essa campanha. Então, fique atento, curte e siga essa página e entre conosco nesse propósito, porque eu sei que Deus vai te honrar. Altíssimo Deus, na tua presença, eu estendo as minhas mãos em direção da vida desse homem, dessa mulher, desta moça, desse rapaz, e de todos aqueles que precisam da tua orientação, da tua unção e da tua bênção. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a ti que desenvolva dentro de cada um de nós o equilíbrio, o domínio próprio, a temperança, para que nós possamos ser a verdadeira bênção do Senhor nessa terra. Abençoe teus filhos e as tuas filhas. Faça resplandecer da tua luz e da tua glória sobre a vida de todos. Ó meu Deus e meu Pai, nos fortaleça, nos ajude. Senhor, eu abençoo desde o maior até o menor, em o nome do Senhor Jesus. Abençoe a vida espiritual, abençoe a vida financeira, abençoe a vida sentimental. Senhor, livra o teu povo da morte, da pandemia, das doenças incuráveis, livra da miséria, livra de todos os males. Senhor, abençoe o povo que chama pelo teu nome, derrama da tua bênção que enriquece, sem acrescentadores, sobre a vida de todos os que estão orando conosco aqui agora, em o nome do Senhor Jesus, em o nome de Jesus. E você que crê e recebe, diga amém. E graças a Deus. Seja abençoado. Seja abençoada. Que o Deus de Israel venha visitar você e toda a tua família. Que o Deus Todo-Poderoso venha fazer resplandecer a sua luz e a sua glória sobre você e sobre todos aqueles que você ama. O número da conta do ministério está na linha do tempo. E eu conto com a sua ajuda. Eu conto com a sua contribuição para que nós possamos ir mais longe através da janela 1040. Tá bom? Vamos encerrando por aqui. Vamos finalizando por aqui dentro dessa oportunidade. Agradecendo a todos que compartilharam, a todos que estão aqui. Agradecendo a todos que estão nos ajudando com as suas ofertas, com seus dízimos, com as suas contribuições. Que Deus te abençoe, que Deus multiplique 1000 vezes mais na sua vida e também na vida de toda a sua família. Que portas venham se abrir, que toda tempestade venha passar em nome de Jesus. Vamos encerrar com essa bênção.